dessa pessoa, desse empresário. Porque se ele não tem uma gestão onde ele consegue influenciar pessoas, ele não é o espelho delas, né? Ele não vai conseguir também revolucionar nada. Se ele for uma pessoa de bom caráter, ele vai influenciar para o bem. Se não for, vai influenciar para o mal. Sim. E aí a comunidade se transforma, né? Eu vim de uma escola de gestão onde o meu chefe ficava numa sala fumando cigarro com o pé na mesa. Eu vim de uma gestão onde o resultado da unidade foi péssimo e a gente foi chamado para uma reunião 8 horas da noite, que quando a gente entrou, tinha um banquete cheio de frutas, salgado e um monte de refri para comemorar. Era uma comemoração, assim, tu entra numa sala, só pode ser uma comemoração, né? E quando a gente foi entrar na sala, o nosso diretor em pé falou assim, ó, hoje a gente vai comemorar a cagada que vocês fizeram durante o mês. Então eu vou sair porque eu preciso fazer o meu negócio e vocês podem ficar aí comemorando. Então tu imagina a dor de barriga que era quando tu entrava numa gestão antiga. A gestão anterior de gerações mais para trás, elas tinham a ideia de que gerir era você se impor. Isso. E hoje a gente não consegue mais isso. Você tem que trazer todos os colaboradores para o seu lado. Não é nem a questão de vestir a camisa da empresa, não é esse o ponto. É que a cada pessoa tem que entender que ela faz uma parte do processo e que sem ela a gente não consegue fazer. Para que eu esteja aqui, tem que ter alguém me cobrindo na empresa. Tem que ter alguém fazendo uma parte que a pessoa foi contratada para fazer. Mas a empresa não é uma pessoa. A empresa é uma engrenagem cheia de rodinhas e de molinhas. Então, não dá para fazer sozinho. Não dá para você ser daquela geração que berrava com os funcionários. E assim, foi muito difícil para mim sair dessa realidade, porque a minha promoção foi em cima disso. Uma vez eu cheguei na fábrica e o pessoal, em vez de tirar o piso da roleira, quem trabalha em cerâmica vai entender, em vez de tirar o piso da roleira lá, porque a máquina estava virando e se deixasse ia cair tudo no chão, eles tinham que tirar as peças da linha, colocar do lado, assim que a máquina virasse lá atrás, voltasse com a peça para a linha. O que o pessoal fazia? Jogava no latão de lixo, para não ter o trabalho de voltar para a linha. Eu vi aquilo ali, eu me indignei. Pô, é uma empresa, é o nosso dinheiro jogado fora. A gente já ganhava o PLR, já ganhava lucro. Benefício, sim. Então aquilo ali me indignou muito. E eu era o supervisor deles. Aí era meio-dia, era um sol muito, muito forte. O que eu fiz? Fui lá na vendinha que tinha do lado, comprei um refri 2 litros e fui lá onde esse pessoal estava trabalhando, era em 2. Aí quando eu cheguei com refri, porque tu chega com refri é uma festa, né? Todos nós gostamos de refri lá. Quando eu cheguei lá com o refri, apresentei. Pô, Léo, tu é o parceiro, tu trouxe um refri nesse sol e não sei o quê. Eu abri o refri e joguei num latão de lixo que eles estavam jogando a peça fora. E aí deu um rebuliço. Um rebuliço. Pô, tu jogou o refri fora, nós com sede, que não sei o quê. E eu falei pra eles, ó, o valor do refri quem pagou fui eu e foi do meu bolso. O que vocês estão jogando fora, essa uma peça, dá pra comprar 14 refri. Então, assim, amanhã vocês estão os dois com as suas advertências assinadas. Aí fui lá, levei eles, e aí deu um rebuliço na empresa. Isso vem da cultura da empresa, né? Isso. É uma coisa que eu tenho visto muito ao longo do período que eu tenho de trabalho, que já se passa de mais de 20 anos, né? É que quando o proprietário tem uma cultura ruim, a empresa também tem uma cultura ruim. Quando o proprietário consegue trazer esse colaborador para ele, explicando que toda perda é um benefício que ele não pode dar, faz uma diferença muito grande. Porque daí a pessoa entende o porquê que ela não pode jogar aquele pedaço no lixo. Daí, qual foi o meu erro? Foi achar que aquilo que eu fiz era o certo. E aí, eu fui promovido por conta disso. A empresa achou, não, ele tá cuidando do nosso. Hoje não, hoje eu entendo que eu deveria... Eles estavam quebrando justamente porque eu não tinha dado essa importância antes, não tinha conversado com eles. Eles não sabiam? Eu não trouxe eles pro time. Então, isso fez com que a minha gestão era mais em cima do medo do que em cima de engajamento, em cima das pessoas trabalhando junto. Hoje, eu entendi que não se deve ser assim, porque eu apanhei muito, muito fazendo essa gestão.
E quando eu montei a lead com o Du, eu falei, cara, a gente não pode ser assim e os nossos colaboradores, eles não podem sentir isso. Ou eles estão com a gente, né? Ou cada um para um lado. É isso também. Eu também tenho essa impressão. As pessoas que trabalham com a gente, elas precisam estar dentro da empresa como parceiros, porque senão você não consegue crescer, não tem como. E hoje... Por mais que cada um tenha sua função, por mais que cada um tenha seu recebimento, enfim, né? Hoje a gente vê que o engajamento da nossa equipe, eu adoro eles, tá? Eu adoro todos que estão lá, a gente tá crescendo bastante. E um dos pontos que a gente, quando a gente vai contratar mais um, que a gente sempre tá contratando, é ver se encaixa nessa equipe, porque ela tá tão entrosada, eles brincam um com o outro, conversam, se respeitam. O trabalho em equipe no nosso, na nossa área é muito, porque eu tenho vários setores que montando o projeto. Então, tu vê o engajamento e o quanto é influência nossa manter aquele ambiente saudável. Porque se já teve pessoas que entraram ali, a gente teve que tirar, embora seja a pessoa... Bom profissional. A gente vê que o empresário hoje, além de administrar a empresa, tem que cuidar dos colaboradores. Eu fui um que depois que entrei no mercado de trabalho, você até falou que trouxe dignidade, eu trouxe muita dignidade para mim. Porque meus trabalhos, se eu me lembrar dos 3 patrões que eu tive antes, todos eles me ensinaram algo que eu levo hoje para minha família e para minha empresa. Então, me ensinaram a me comportar, algo que eu não conhecia muito, a me vestir, a falar bem. O interessante é que a gente aprende até quando não são bons comportamentos. Eu tive chefes muito ruins também, né? Que reclamavam de coisas absurdas, né? Olhando para trás hoje. Mas o próprio chefe ruim, ele te ensina até como não ser assim. A liderança das gerações anteriores era feita sob ameaça, sob a coação, sob a imposição da vontade. Sim. E hoje a gente percebe que a liderança ela é muito mais sutil, né? Porque as pessoas, quando elas entendem o propósito do que elas estão fazendo de trabalho, acaba sendo mais fácil. E isso tem distinção, é claro, de empresas de serviço, como a gente tem, as nossas empresas, ou empresas que sejam indústrias, né? Onde o patrão, o chefe, o proprietário está muito mais longe do que do funcionário do chão de fábrica, né? Mas se a cultura da empresa vem com uma cultura de prosperar, de dar oportunidades para as pessoas crescerem, estudarem, investir nelas, a gente consegue um resultado muito melhor, realmente. E Dani, um dos pontos que eu queria até falar para os empresários, influenciar para o bem não quer dizer ser bonzinho o tempo todo. Acredito que a hierarquia ainda sempre vai existir e a autoridade entre o diretor e o supervisor, o respeito ainda tem que existir. Até porque senão tu também vai estar ensinando algo que... ninguém vai te respeitar, ninguém vai acatar uma ordem. O ser permissivo não funciona pra nada, nem pra criar filho, nem pra gerir uma empresa. Isso, não então funciona. A disciplina também funciona. A disciplina, a liderança. Então, ser líder, ser um bom líder, não quer dizer que você tem que esculhambar todo mundo o tempo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, também não é você deixar que cada um faça do jeito que quiser. Isso não funciona. A gente vê muitas empresas multinacionais, empresas aí do exterior, que tiveram que reverter o processo de trabalho porque estava livre demais, né? Então, as pessoas têm que ter diretrizes, têm que ter algumas funções estabelecidas, mas não precisa mais ser como era antes, isso realmente. Isso é tão legal para nós e faz tanto parte do nosso propósito que hoje, nas empresas que a gente está inserido como consultoria, a gente leva essa cultura para as empresas e está super funcionando, porque a gente entrou com a base BI, mas muitas vezes a gente está lá chamando supervisores. Cara, se você quer que aquele BI dê efeito, conversa melhor. Você já deu bom dia para todos que você trabalha? Você já conversou? Já viu se eles estão bem? Um bom relacionamento, né? Um bom relacionamento. Então, a gente está sempre inserido e faz parte do processo, tá? Como eu comentei ali no começo, o BI é processo, pessoas e tecnologia. Pessoas e processos fazem parte dessa cultura. Isso. Então, se você tem um time, quer implantar BI, se você já colocou BI na sua empresa e se frustrou, é porque, por nada, a gente pode estar ajudando, ou outras empresas podem estar ajudando com esses 2 pontos, pessoas e processos, porque os 3 têm que caminhar junto. Exatamente. Meninos lindos.
Se vocês fossem dar um conselho para quem está começando, muitas vezes eu faço essa pergunta questionando 20 anos atrás. 20 anos atrás vocês não estavam nem fazendo nada, né? Então, assim, quando vocês estavam começando, se vocês pudessem dar um conselho para vocês mesmos, que conselhos vocês dariam? O meu conselho é escutar o feedback que te passam. É igual comer uma espinha, é igual comer um peixe. Se alimenta da carne e tira o espinho fora para te não machucar. Essa é uma frase do meu irmão, Eduardo, né? Foi assim que ele me convenceu de algumas coisas, né? Mas o feedback, a escuta ativa, hoje é primordial. Primeiro que tu precisa ter feedback, né? Muitos empresários, eles não têm essa cultura. Então, o feedback, ele tem que ser dado pelo menos a cada 6 meses. Para o funcionário saber para onde ele vai, porque o tempo ele está muito acelerado. O dia é muito acelerado, as tecnologias são cada vez melhores e estão te empurrando. Então, se tu não alinhar o teu funcionário para onde a empresa tem que ir, nada funciona. Então, o feedback é a principal ferramenta para o empresário dar para o colaborador dele. E como colaborador, que a gente já foi, é extremamente importante ter essa escutativa e entender o conselho que aquele feedback está te dando. A gente não combinou nada, tá, pessoal? Mas o que eu sinto que o Eduardo, lá do tempo atrás, que começou na carreira, deveria estar se desenvolvendo, é a comunicação. Hoje, acho que o pessoal vai entender, o empresário hoje, ou o pessoal que está se formando, hoje as universidades não ensinam comunicação. Exato. Ele não é uma matéria obrigatória nem nada. E hoje o principal motivo de você criar uma empresa, ser promovido, muitas vezes é você se comunicar bem entre equipe, se comunicar bem com aquele que é superior a você e quem está abaixo de você. E nisso entra até o feedback, mas entra muitas das coisas. Você sabendo se comunicar, se vender e tudo mais, é uma das coisas que a gente não prioriza na nossa vida, mas ela é fundamental para qualquer área. Seja na área industrial, seja na área de comércio, a comunicação vem sempre. Então, acredito que o Eduardo lá do passado focaria um pouco melhor na comunicação lá no começo, porque ajudaria a crescer muito mais rápido e às vezes até conhecer pessoas e tudo mais ali. Eu acho que seria muito mais fácil se comunicasse melhor, né? Importantíssimo, a comunicação é fundamental.